Bem-vindas ao Alta Performance para mulheres com mais de 40 anos. Aqui nós discutimos as estratégias para driblar todos os obstáculos que nós mulheres de 40 anos enfrentamos após essa idade. Isto é, nós vamos identificar e criar estratégias para driblar esses obstáculos e a gente viver uma alta performance, principalmente na academia. Eu sou a Nath e o tema de hoje é autoestima após aos 40 anos. Então, nós vamos começar dando uma breve explicação do que é autoestima. Eu confesso para vocês que antes dos 40 anos eu tinha uma autoestima e era totalmente sustentável aquelas técnicas que eu usava para eu sempre ter autoestima boa, para eu sempre ter a percepção da minha imagem, né? A satisfação do que eu estava fazendo naquele momento da minha vida. E após os 40 anos, eu percebi, eu acredito que não seja só eu, mas eu percebi que eu tinha que mudar as minhas estratégias para eu ter autoestima. Sim, autoestima, descrevendo ela como um todo, ela, o que ela é? Ela é a confiança em nós mesmos. Então ela é a satisfação, a valorização, a validação que nós temos através das nossas características, né? Emocionais, comportamentais. Então a autoestima, ela é a identificação e a confiança em si mesmo. Quem tem autoestima tem a confiança de ser quem é. Eu sempre tive desafios em relação à autoestima. Tinha altos e baixos, mas depois que eu fiz 40 anos, eu percebi que eu tinha que mudar algumas estratégias para eu ter mais autoestima e enfrentar aquelas flutuações e aqueles obstáculos que nós temos após essa idade, que é bem diferente de quando a gente tem 20 anos, né? Quando a gente tem 20 anos, a gente coloca uma roupa, a gente passa uma maquiagem, uma basezinha, às vezes até um baby cream, uma coisinha muito leve, a gente já tá bem e a gente consegue elevar a nossa autoestima e realizar o que a gente precisa fazer só com isso. Mas após os 40 anos, isso não é suficiente. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu descobri e que eu aplico dia após dia para eu ter uma autoestima alta e a gente evitar todas as consequências que a gente pode ter se a gente não estimula e se a gente não se autovalida com a autoestima. Alguns anos atrás, meninas, especificamente uns 8 anos atrás, eu descobri, através de uma manchinha que começou no meu dedão, que eu estava com vitiligo. E a partir do momento que eu descobri que isso era uma doença autoimune, que era desencadeada através de emocional e que ela não tinha cura, o meu mundo caiu. Toda a autoestima que eu construí durante a minha vida inteira caiu por terra. Eu não conseguia ter autoestima. E com isso eu comecei a evitar de viver. Como? Eu tinha vergonha de sair. Eu não aceitava a condição que eu estava. Eu me escondia. Eu saía, por exemplo, para ir num shopping, eu cruzava os braços assim e sempre escondendo as mãos. Ou eu escondia assim, ou eu escondia as minhas mãos em qualquer lugar que eu tivesse que ir. Eu evitei várias vezes de ir jantar, de socializar com as pessoas por causa do vitiligo. Então, eu tinha uma autoestima alta e quando eu tive o vitiligo, todas as técnicas que eu aplicava para eu ficar, com a autoestima boa e sempre estar motivada, eu não tinha mais. Eu tinha muita vergonha de ter o vitiligo. Existe um preconceito social em relação a isso, né? Porque muitas pessoas não sabem que o vitiligo, ele só é uma manchinha.
eles só são manchas que vão tomando conta, né, do seu corpo, e ela é extremamente emocional e não tem cura. Então, o vitiligo ele não é contagioso, o vitiligo ele não passa, né, de uma pessoa para outra, e a sociedade não tem esse conhecimento. Como são manchas brancas, né, são manchas bem visíveis, muitas pessoas têm no rosto também, ela nunca passa despercebida, né? Se você tá no meio de muita gente, as pessoas ficam olhando, e isso me incomodava muito. Então, a autoestima para mim, por um bom tempo, não existiu, e com isso eu tive um início de depressão, né? Porque eu não aceitava o jeito que eu estava. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa e, de certa forma, o vitiligo, eu não conseguia lidar com isso. Eu sentia muita vergonha. Às vezes, tem alguns lugares que a gente vai e a pessoa fica olhando muito, né? Isso me dá um constrangimento. Mas eu sei driblar todas essas emoções que eu sinto, né? Quando a pessoa tá olhando demais. Então, por um bom tempo, eu não tinha autoestima. E eu não tinha coragem de falar sobre isso e de mostrar isso como se fosse normal, né? Então, eu comecei a perceber que eu não tinha saída. Ou eu ia me aceitar, ou eu ia ficar com uma doença muito grave, uma depressão, uma doença psicológica, e com isso ia acarretar vários outros problemas na minha vida, e talvez hoje eu não estivesse nem aqui. Porque a autoestima, ela é muito traiçoeira quando você não rega ela todos os dias. Porque às vezes a pessoa pode falar assim: mas é só hoje que eu tô com a autoestima baixa, é só hoje que eu não estou muito bem. Mas se você não cuidar desses detalhes, a autoestima pode levar você a uma depressão, né? Então, saindo dessa parte negativa, quando eu completei 40 anos, eu já estava um pouco com a autoestima melhor, porque eu já estava trabalhando a parte de aceitação, né? Que eu não era o vitiligo, que eu estava vivendo com o vitiligo e eu teria que aceitar o vitiligo, porque ele ia, né? Não como se eu tivesse decretado isso, né? Porque eu acredito que para Deus, às vezes, para Deus tudo tem cura, mas eu precisava aceitar essa condição que eu estava vivendo e eu precisava me aceitar. Completa 40 anos e começa a viver essas oscilações hormonais, você para refletir também um pouco sobre tudo que você viveu. E tudo que eu aplicava para eu ter uma autoestima boa, quando eu cheguei aos 40 anos, que a gente precisa enfrentar outros, né, obstáculos como os biológicos, né? O nosso rosto não é a mesma coisa, o nosso metabolismo já também começa a entrar em decadência, a gente já começa a sofrer algumas consequências, né? Às vezes o cabelo já não é o mesmo. Então a gente entra em outros assuntos, em outros conflitos que a gente precisa trabalhar. Então a autoestima após aos 40 é diferente para mim da autoestima quando a gente tem aí seus 20, né? 20, 30 anos. Então, meninas, mulheres, eu desenvolvi algumas técnicas que me ajudaram muito quando eu estava em processo de aceitação do vitiligo e me ajudaram muito nesse processo de aceitação da nossa vida após os 40 anos. E eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo os benefícios e como você vai fazer para alcançar essa autoestima com esses novos obstáculos que a gente tem após essa idade. Então, os benefícios que a gente tem de ter autoestima. Precisa se aceitar. Você se aceitando, tudo fica melhor, né? Você começa a viver melhor, você se importa menos com a opinião dos outros, você se cuida de dentro para fora.
A autoestima não é só a parte externa, né, do nosso corpo, nosso cabelo, né, as nossas unhas, os nossos olhos. Não é só essa parte externa, é a nossa parte interna. Muitas vezes a gente pode estar com o nosso cabelo ruim, mas se o nosso interno está bem, a autoestima vem, a autoconfiança vem, nada abala você, né? Depois que eu descobri e comecei a aplicar essas técnicas, eu parei de começar a dizer sim para tudo, conseguia dizer não, porque comecei a entender que as pessoas não vão me aceitar se eu dizer sim, só sim. As pessoas também vão me rejeitar se eu dizer sim e se eu dizer não. Então, não importa. Eu não quero ir nesse lugar, eu vou dizer não. Eu não vou dizer sim só para agradar as pessoas, né? Esse é um benefício também da autoestima. Eu comecei a melhorar muito a minha autoconfiança em relação à sociedade e o que a sociedade pensava de mim por eu ter o vitiligo. Então, o que as pessoas pensavam e se elas ficavam me olhando, eu não me importava mais, eu não me importo mais. Eu costumo pensar que, às vezes a gente costuma pensar que a pessoa tá olhando muito pra gente porque ou eu tô mal vestida, né, ou eu estou com o cabelo desarrumado, sempre com uma parte negativa. Isso quer dizer que você não tem a autoestima trabalhada em você. Hoje, quando a pessoa fica me olhando muito, às vezes, principalmente na minha mão, que é onde eu tenho, né, o vitiligo, eu paro e penso, bom, tá olhando, não tem informação. Então, melhorou muito a minha autoconfiança. Então, esses benefícios que a autoestima, quando você tem autoestima trabalhada, é muito legal viver. Você vive, simplesmente vive, sem se importar com a opinião dos outros, sem se importar se você hoje levantou com o cabelo um pouquinho mais ressecado ou se hoje você tá com a pele um pouquinho melhor, porque a autoestima ela vem de dentro para fora, tá? Então, esses são os benefícios que eu senti quando eu comecei a trabalhar algumas técnicas de autoestima após os 40 anos. Outro ponto, exercício de força, exercício físico na academia. Todos os vídeos que eu faço aqui, mulheres, passo para vocês o quanto é importante a gente fazer uma atividade de força na academia. O quanto para nós mulheres após os 40 anos é benéfico para nossa saúde emocional, mental, espiritual, cognitiva, emocional, né? As mulheres hoje, as estatísticas mostram que nós mulheres de 40 anos, nós somos 2 vezes mais propensas a ter depressão do que os homens. E o exercício de força está comprovado cientificamente que ele ajuda a você a evitar a depressão e até mesmo a sair da depressão quando você já está com a doença. Então, além de você melhorar todos esses sintomas, você melhora a tua parte cognitiva, vai fazer com que você seja mais inteligente no seu trabalho, a sua aparência vai melhorar, né? Estudos mostram também que quando você começa a fazer uma atividade de força, você cria uma força interior, né? E você acredita que você está ficando mais forte no seu corpo, mas isso traz você também força de dentro para fora, para você enfrentar os obstáculos. Então, às vezes você tem um problema na sua família, com os seus filhos, ou até mesmo se separou. Então, assim, você cria força. A atividade física te traz uma força mental para você poder enfrentar esses problemas. Não é só força, né, do corpo mesmo, muscular, né? Então, você é capaz de alcançar os seus objetivos, né? Aumenta a sua autoconfiança, autoestima, que isso é muito, muito importante para nossa saúde de longevidade. Estudos também mostram que quando você faz atividade de força, né, musculação, e reforça os membros inferiores, você parece uma mulher mais jovem,
porque você tem mais agilidade, você tem força no membro inferior, você adquire força no membro inferior, você estabiliza melhor a sua coluna, você tem uma postura melhor e isso faz com que você fique mais jovem. Então, a atividade física é hiper, mega importante e eu destaco isso em todos os vídeos que eu faço aqui. E ela não ia deixar de estar aqui nesses tópicos sobre autoestima. Mulheres, vocês precisam cuidar da saúde enquanto vocês têm saúde. Não adianta a gente querer cuidar da nossa saúde mental, da autoestima física, depois que a gente perde ela ou que a gente tenha que lutar contra uma doença. Você tem que cuidar da sua saúde enquanto você tem saúde. Não caia na besteira não, ou na ilusão de achar assim, eu acabei de fazer 40 anos. Eu não tenho que me preocupar com isso, eu vou me preocupar com isso mais tarde. Eu nem tô tendo nenhum sintoma de deficiência ou de queda hormonal. Mais tarde eu vou pensar nisso. Não caia nessa ilusão. O nosso corpo, ele manda mensagens sutis o tempo todo. No celular, por exemplo, quando a gente não quer receber mensagem, o que a gente faz? A gente coloca no modo avião ou a gente silencia. No corpo, não adianta a gente esconder ou ficar tomando remédio, né? Ficar silenciando essas mensagens que o corpo te manda, porque as dores são as nossas mensagens. Então não adianta você silenciar. Se o teu corpo está te mandando essa mensagem, é porque tem algo errado. Muitas vezes a gente vai colocando tudo que a gente acha externo mais importante, como o emprego, como os filhos, a casa, o marido, e vai achando que tudo isso é estabilidade, sem ter a mínima consciência que estabilidade de verdade é você cuidar da sua saúde enquanto você tem saúde. O ideal é começar agora. Perdoe. Perdoe a si mesmo, perdoe as pessoas. O perdão livra você de muita mágoa e muito rancor no coração. Perdoar as pessoas não significa você validar o mal que essa pessoa te fez. Significa que você vai ter a liberdade, significa o seu bem-estar, significa você voltar a dormir melhor, significa a você ter e cultivar a sua autoestima sem ser abalada por qualquer coisa, porque quando você perdoa as pessoas e a si mesmo por qualquer coisa que tenha feito que você ache e julgue que não é legal, você se blinda emocionalmente e nada de fora te afeta. Porque quando você não pratica o perdão, você fica à mercê, você fica aberta para tudo que vem de fora. Você se compara com as outras pessoas, se as pessoas te ofendem, você se deprime. Então, tudo que acontece fora entra dentro da sua alma e você fica com aqueles resquícios, com aquela ruindade dentro de você. Então, quando você perdoa, você se blinda, você fica blindada emocionalmente e com isso as suas emoções, a sua autoestima nunca é abalada, porque tudo que vem de fora você não tem controle. O que as pessoas fazem para você, você não tem controle. E quando você se blinda, você fica inabalável, você fica blindada e a tua autoestima fica intacta. Então o perdão é como se fosse uma blindagem emocional que vai evitar com que você perca a sua autoestima após os 40 anos. Então o perdão é muito importante, é mais importante para você do que para o outro. Outra questão, pare de perder tempo de vida. Tenha disciplina, constância, paciência, compromisso, foco com você mesmo.
Nós, nessa idade dos 40, 50, 60 anos, né, enfim, após aos 40, nós não temos mais tempo para perder coisas pequenas. Nós, mulheres, após aos 40 anos, é mais sobre ter do que ser. A gente tem que parar de ser boazinha e dizer sim para todo mundo em primeiro lugar e dizer não para você. Então, primeiro sim para você, depois o sim para os outros. Ter 40 anos, passar dessa idade, enfrentar esses obstáculos é mais sobre ter do que ser. É ter saúde, é ter tempo de vida, é ter autoconfiança, é ter autoestima para você em primeiro lugar, depois os outros. E aprecie esse caminho. É muito belo, assim. Eu tinha muito medo de entrar nessa fase dos 40 anos por causa da biologia, que a gente realmente não pode controlar, né? Algumas coisas que vão acontecendo com a gente, né? Hormonal e etc. Mas aprecie esse caminho, né? A gente tem essa etapa, a gente aprecia cada obstáculo dessa etapa. Eu tô aqui para passar para vocês quanto mais conhecimento vocês tiverem sobre essa etapa, mais vocês vão apreciar esse caminho e vão curtir essa fase que é maravilhosa. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas estão com depressão. Isso significa 5% da população. E nós mulheres estamos inseridas em maior quantidade nessa porcentagem, né? A mulher, além de ela sofrer as mudanças biológicas, ela tem dupla jornada, ela tem vários afazeres, muitas responsabilidades, e isso faz com que a mulher entre num estado depressivo que seja mais propensa do que os homens, né? Nessa matéria também, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que em 2030, a gente tá muito próximo e isso me deixou muito assustada. Em 2030, essa seja a doença mais comum do mundo. Ela vai atingir mais pessoas do que qualquer outra doença. Pensa, ela vai ser uma doença mais comum e vai atingir, se hoje a gente enfrenta câncer, se hoje a gente enfrenta diabetes, a gente enfrenta várias doenças, a depressão vai ser a doença mais comum que vai ter no mundo. E isso é muito assustador diante do fato que nós mulheres também sofremos mais com a depressão. Então, vamos acordar enquanto a gente tem saúde, mulheres. Isso é muito grave, A gente não, depois que a gente já está, né, em depressão, a gente tem que fazer um esforço muito maior para sair disso. E essa estimativa de que em 2030 essa vai ser uma doença que vai pegar mais de 5% da população, isso é muito assustador, né? Então, vamos se conscientizar, vamos juntas aí e vamos ir para frente usando todos esses artifícios, essa metodologia que eu ando passando aqui nos conteúdos, que funciona super bem para mim, já funcionou para algumas amigas também e continuam funcionando para a gente sair e driblar todos esses obstáculos. Então, eu te pergunto, você quer ser uma mulher de 40, 50, 60, 70, 80 anos com depressão e baixa autoestima? Você quer isso para você? Você quer ficar deprimida? Eu acredito que se você está até agora comigo aqui nesse conteúdo, a resposta seja não. Que você não quer sofrer com isso. A autoestima baixa, ela leva a você a ter depressão. Então, a gente não pode deixar de acreditar na gente. Às vezes, as pessoas vão fazer de tudo para colocar você para baixo. Mas se olhe no espelho e goste do que você está fazendo. Goste de você.
goste da sua trajetória e de todas as ações que você faz para você ter uma vida melhor, para você driblar todos esses obstáculos. Goste do que você está fazendo para você mesma, né? Se olhe no espelho, veja a tua trajetória e todos os problemas que você já passou e você não desistiu de você. Você não desistiu de você. Você não vai desistir de você. Então, a gente não pode deixar de acreditar em nós mesmos. Eu vou citar uma frase aqui para vocês do pastor Cláudio, que ele fala que tocou muito e eu sempre tenho ela em mente, assim, cada vez que eu tenho um obstáculo e, né, esmoreço por isso, né? Ele sempre fala assim: invista na sua mente. Ela pode te levar mais longe do que você imagina. Invista na sua fé. Ela pode te levar aonde você nunca imaginou. E invista no seu corpo, porque ele é que vai te levar, ele que vai te dar condições de você viver mais. Invista em você mesma. Invista, siga essas estratégias que eu passei para vocês sobre a autoestima. Invista em vocês. Invista. Não deixem vocês de lado. Então, mulheres, comenta aí o que você faz ou o que você vai fazer depois desse vídeo com essas dicas para você trabalhar a tua autoestima após os 40 anos. Né? Curta, compartilhe e vamos ajudar outras mulheres a ter mais autoestima e mais oportunidades após aos 40 anos. Um beijo e até o próximo vídeo. Vamos ser felizes?